Olá, estamos aqui começando mais um Culturando Alemanha. Dessa vez vamos conversar com a Noêmia Colonna. Ela nasceu em Brasília, ela tem formação em jornalismo e fez mestrado em cinema e mídia. É servidora pública do Poder Judiciário e foi professora do Centro de Ensino Unificado de Brasília. Como jornalista, ela teve atuação em várias emissoras de TV e redações, como TV Justiça, TV Banco do Brasil, TV Brasília e SBT Brasília. Trabalhou também como jornalista freelance na BBC News Brasil e desde 2019 a Noêmia mora em Berlim e trabalha para a indústria de música e tecnologia como profissional de redes sociais. Noêmia, parabéns pelo currículo, muito obrigada por estar aqui. Tudo bom? Imagina, tudo jóia, o prazer é meu, que apresentação bonita que você fez. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu queria começar você me contando sobre, você fez a graduação em Brasília e fez o mestrado na Dinamarca. Exatamente. Queria saber como que foi essa experiência do mestrado, como que você decidiu ir para lá, como que foi esse processo de solicitar esse mestrado, queria entender como que foi isso. Claro, tudo começou com a minha vontade, né? Então, em 2012, quando eu fui para a Dinamarca, eu decidi dar um tempo do meu trabalho. Em Brasília, eu estava bem no meio da minha carreira, né, como jornalista, e naquela fase em que você está crescendo, né, ali, e com isso vem a responsabilidade, mas também vem todo o estresse que ronda, né? Eu trabalhava muitas horas, trabalhava mais de 8 horas por dia, e um belo dia eu fui buscar o meu filho na escola. Eu sou mãe de um rapaz hoje com 18 anos, mas na época ele tinha 7 anos, e fui buscá-lo na escola bastante estressada, com o telefone tocando, né, muitas demandas de trabalho. E aí ele entrou no carro, e eu botei ele na cadeirinha e tal, e ele tentando chamar minha atenção no trânsito. Ele falou: mamãe, olha o desenho que eu fiz na escola hoje. Eu fui, virei para trás, assim, na mão, né, para pegar o desenho dele, e nisso foi bem rapidinho. Quando eu olhei para frente, o carro da frente tinha parado, e eu não consegui frear, porque eu estava com salto alto, dirigindo com salto alto, o salto prendeu e eu bati em 4 carros. Pá, 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 o carro rodou na pista, e tive um prejuízo gigantesco, sem contar financeiro, sem contar o prejuízo mental, né? Sim. E aí eu me dei conta que eu não queria aquela vida, eu coloquei o meu único filho, meu tesouro em risco, e eu então me dei conta que era hora de parar. Mas como uma boa geminiana que eu sou, parar para mim significa mudar, né? Sair de um trabalho e começar um outro projeto. Então eu decidi começar e fazer um mestrado. E aí me apliquei para várias universidades europeias, eu tenho a cidadania italiana, né? E aproveitei, então, a possibilidade de eu poder estudar em alguns países da Europa de graça, né? Por conta dessa cidadania. E a Escandinávia era uma dessas opções. Então, eu me apliquei para a Suécia, para a Holanda, que não fica na Escandinávia, mas oferecia o mestrado na área que eu queria, e para a Dinamarca. Os 3 me aceitaram, mas Copenhague ganhou meu coração por causa dos contos de fada, né, do Christian Andersen, o autor de A Pequena Sereia e o Soldadinho de Chumbo, e eu sempre fui uma leitora muito voraz das histórias de contos de fada para o meu filho, e eu queria proporcionar essa experiência mágica para ele, né? Então eu criei essa fantasia que não era bem fantasia, tanto é que foi muito real, nós tivemos anos muito felizes lá. E aí aproveitei também o fato de que a Dinamarca é um país bastante feminista, um país que protege as mulheres e dão todo o apoio para elas progredirem. Aí, além do mestrado ser totalmente gratuito para quem tinha cidadania europeia, tinha também toda a cobertura para criança, né? Então, meu filho tinha creche, escola o dia todo, enquanto eu estava na universidade, né? Então, ele ia para a escola às 8 da manhã, eu ia para a faculdade, para a universidade às 8 da manhã, ele saía às 5, e eu também saía às 5 junto com ele.
e à noite estávamos juntinhos ali, ele contando as historinhas dele, eu as minhas, e foram 2 anos de muita conexão entre mãe e filho, e foi por isso que eu decidi ir para a Dinamarca, por causa desse apoio à família e desse cuidado com as mães, que eu não encontraria, infelizmente, sozinha na época. Eu era mãe solteira, hoje eu tenho meu marido, padrasto do meu filho, que não havia um outro país tão bacana nesse sentido. Aproveitei a fome com a vontade de comer as oportunidades e fomos. E deu tudo ótimo, recebeu essa acolhida aí, nossa, intensa, né? Foi, muito bom bem isso. intensa. Até hoje a gente tem muitas saudades, não só eu, mas o meu filho também, já é um rapaz de 18 anos, fez amiguinhos daquela época e até hoje a gente tem contato, temos amigos queridos que nos adotaram assim como família, e nós vamos praticamente todo ano para Copenhague visitar a amiga. Acabei de voltar de lá, tem 3 semanas. Que lindo! Então já são 10 anos que essa história nunca terminou, porque deixamos sementinhas brasileiras lá. Sim. E eles deixaram sementinhas dinamarquesas. Exato, exato. Como chama seu filho, Noêmia? Noan Colonna. Que lindo o nome, lindo. Futuro músico, futuro DJ, futuro músico. DJ, que lindo! Vai estar nas artes, está na cultura. Tá totalmente. Está estudando agora, fazendo produção musical na Inglaterra. Está terminando o seu ensino médio e ingressou na área de música, que sempre foi a paixão dele. E vamos ver, né, outras paixões que ele com certeza vai ter. Que lindo, é muito jovem, né? Nossa, tem um caminho aí intenso, largo pela frente, né? Completamente. Que lindo, parabéns pela tua decisão, que foi muito importante para ti e para o seu filho também, né? Abriu oportunidades aí fabulosas para ele. Sim, muito, muito mesmo. Ele chegou a falar dinamarquês fluente, a gente ficou só 2 anos, então ele foi com 7, voltou com 9, e até agora, recentemente, com seus 15 anos, quando a gente ia praticamente todo ano para Copenhague para visitar os amigos, ele ainda mantinha a língua viva, né? Mas a adolescência vai chegando, a gente voltou para o Brasil e tal, ficamos 5 anos antes de decidirmos vir para a Alemanha, e acabou que ele foi perdendo contato com a língua, mas de vez em quando, quando retorna, os amiguinhos dinamarqueses dão uma forçadinha e sai lá algum dinamarquês. Mas se ele um dia resolver estudar lá, enfim, ele vai recuperar essa língua. Com certeza, tá na mente, já. O conhecimento nunca tira de você, né? E ele é muito bom nisso, ele aprende muitas línguas, ele é bom nisso. E é ótimo. E me conta sobre ter um trabalho seu de facilitadora de comunicação segmentada. O que significa esse trabalho? Então, esse trabalho me permeou por muito tempo, muitos anos, quando eu voltei do mestrado, né? Quando eu voltei era 2014 e eu tive um grato convite de uma amiga querida, que ela tem uma escola de formação e de aperfeiçoamento para profissionais de comunicação, e a gente estava num jantar, e eu contando a minha experiência do mestrado, né, nessa Universidade de Copenhague, foi a Universidade de Copenhague, o nome é esse, né? E eu fui contando para ela toda essa importância da gente fazer a comunicação certa para públicos diversos, né? Que hoje em dia a diversidade ela está presente em todo lugar e a comunicação precisava acompanhar. Então, como é que os profissionais de comunicação poderiam abordar esses diferentes públicos de uma maneira diversificada, de uma maneira segmentada? Foi aí que ela me convidou para a gente fazer um projeto, então, de comunicação segmentada. E eu comecei esse projeto em 2015 com a minha querida Joana Bicalho, que é uma sumidade e referência em comunicação em Brasília, no Distrito Federal e em Portugal também, uma mulher maravilhosa nesse sentido. E então trabalhamos juntas por quase 5 anos, né, num projeto de formação e para profissionais já seniors, né, na área de comunicação. E passou pela minha mão muitos líderes, muita gente da área de comunicação, compartilhando com a gente, né, esse conhecimento de comunicação segmentada, como que a gente consegue passar uma mesma mensagem para diferentes públicos e respeitando a particularidade de cada público. E foi um sucesso, e eu colhi também muitos louros disso, e até hoje, né, eu sempre busco olhar para o meu interlocutor e saber que aquele interlocutor tem uma
experiência diferente da minha e assim por diante. Entendi. Bom, então o objetivo desse curso é trabalhar com públicos e linguagens diversificadas. Esse que é o objetivo. Exatamente. E esse trabalho foi feito, você pode falar o nome de alguma organização que você desenvolveu? Claro, eu passou pela minha mão, porque a gente trabalha com pessoas, com profissionais, né? Não com organizações. A escola da minha amiga, na época, ai meu Deus, eu tenho que me lembrar, ela vai me matar por causa disso. Como assim você esqueceu, Noêmia? Mas o nome, ela é maior do que a organização dela, né? Então, Joana Bicalho com certeza. Muito maior do que a empresa dela, né? Polinise. Chamava-se Polinise na época, né? E os profissionais que passaram pela minha mão foram profissionais da Agência Brasileira de Exportação, né, a Apex Brasil. Eu cheguei a trabalhar na Apex Brasil por 2 anos, por conta dessa formação, né? Profissionais da CBN, profissionais de órgãos públicos no Brasil, então profissionais de comunicação de vários ministérios passaram por lá, estudantes de mestrado em comunicação também passaram por esse curso, e por aí vai. Mas todos do Brasil, então? Todos locais? Todos do Brasil. Ah, tá bom. Exatamente, especificamente em Brasília. Isso aí foi uma fase que eu estava morando em Brasília. Eu voltei de Copenhague em 2014, fiquei de 2014 até 2019 no Brasil. Então, durante esse hiato, aí eu me tornei professora universitária, foi aí que eu fui para o Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, e também passei a dar essa formação em comunicação segmentada. Junto com a Polinise da Joana Bicalho. E aí eu mergulhei nessa questão do magistério. Sim. De facilitadora, né? De facilitadora, né? Com certeza, eu chamo magistério. Como? Que avanço isso, Noêmia, pensar que você pode dar uma formação, um treinamento, facilitar esse acesso das pessoas para esses diversos públicos que a sociedade tem. Isso é muito bacana. Foi muito bacana, não só para eles como receptores, né, dessa formação, mas para mim também como facilitadora. Sim. E até hoje eu levo comigo essa noção, né, do respeito às linguagens que a gente tem que ter com diversos públicos, até na nossa comunicação do cotidiano, né? Às vezes você fala uma coisa entendendo que a pessoa está dentro do seu mundo, está entendendo o que você fala, você fala, e não está. Exato. Então, acabo que eu trouxe para a minha própria formação pessoal. Exato. Mas dar aula, ser professora universitária, facilitadora, abriu assim muitos horizontes na minha própria formação e na minha vida pessoal também, que eu colho louros até hoje, quando eu vim morar na Alemanha e precisei mais do que nunca ter essa sensibilidade, né, Arlete? Porque a gente tem que viver, pensar em outras línguas, não só em uma língua, mas em várias línguas e com várias culturas, né? Exatamente. Então foi bem bacana, foi tudo conectado. Tudo conectado, sintonizado, né? Tudo sincronizado. Exatamente. Mesmo. Muito, e não foi proposital, né? Nada do que eu vivi na minha vida foi planejado, nada. Que lindo! Então, e aí conta, em 2019 você muda para Berlim, como que foi a decisão? Você estava em Brasília, aí decidiu ir para Berlim. Exatamente, o que aconteceu? Quando eu me formei, no meu mestrado, eu tive certeza de que eu iria voltar a viver na Europa, né? Eu voltei para o Brasil porque eu estudei com bolsa de estudos no meu trabalho, né? Na época eu estava atuando como servidora pública e recebi uma licença para estudos no exterior. Então eu recebi o meu salário integral, mas com a promessa de que eu retornaria para o órgão público que eu trabalhava para compensar os 2 anos que eu fiquei fora, né, recebendo salário e estudando, e aplicar os meus estudos, né, no meu trabalho, o que eu fiz. Voltei e tive que ficar 2 anos trabalhando. Mas aí eu falei, depois dos 2 anos eu volto para o doutorado. Só que a vida deu uma guinada, não rolou doutorado, fui me tornar professora a nível de mestrado, né, e facilitadora na Polinise, e fui também trabalhar como gestora de redes sociais para um público internacional na Apex Brasil.
a vida me deu uma, sabe, assim, uma guinada, né, pro bem, pro lado legal. E aí, o meu plano de um dia voltar para a Europa foi ficando para trás, né? Sim. Só que aí meu filhote foi crescendo e tudo, como mãe de um filho único, né? A gente acaba fazendo muito focada nos filhos, né? A gente muda, a gente cresce como mulheres e como mães sempre também pensando na prole, né? A minha prole é de um único menino, de um único rapaz hoje. E eu gostaria que ele tivesse a experiência de concluir o ensino médio dele na Europa, em algum país da Europa, para ele poder ter uma pista, né, para o que ele vai decidir, se vai para a universidade. O pai dele é italiano, o pai dele vive na Inglaterra, então meu filho vive em vários mundos, né, por conta de mim, que sou uma viajante, sim, né, e por conta do pai também, que morou já também em vários países. Então eu queria dar um certo rumo para ele poder escolher o que ele vai querer, né? Sim. E aí, eu vi que ele estava fazendo 14 anos, e eu sei que tirar um adolescente numa fase tão delicada, né, para outro país, outra cultura, fica complicado. Se passar dos 14, você não vai mais. Eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Sim. Eu não queria nenhum trauma para ele, porque aí 15, 16 ele já está totalmente focado na turma dele. Eu entendi que seria muito mais traumático. Eu falei, tá na hora da gente ir embora. Boa. E aí, então, nesse período dos 5 anos que eu fiquei, né, que eu fui para Brasília, eu conheci o meu atual marido, meu querido Luiz, que é do Rio, e aí começamos a namorar e nos casamos, mas ele sempre soube que meu objetivo, aos 14 anos do meu filho, era voltar a morar na Alemanha, na Europa. E aí foi chegando a idade do meu filho, e chegou o teletrabalho, né? E no meu órgão público que eu trabalhava. Aí eu falei, gente, então é hora, eu vou poder trabalhar remoto e vou poder, então, ir embora para a Europa. E, claro, o meu marido também precisava fazer alguma coisa aqui na Europa para que ele tivesse também uma razão para vir, né? Então ele falou, beleza, vamos ver, vamos organizar, eu vou estudar, trabalhar, fazer alguma coisa. E aí deu tudo certinho. A gente, então, escolheu Berlim, né? Depois eu te conto por que Berlim. E viemos. Foi assim que aconteceu. Só que aí o nosso plano era ficar apenas 4 anos, que era o período que o meu filho iria concluir o ensino médio. 6 meses depois que nós chegamos aqui em junho de 2019, estourou a pandemia no mundo. Sim. E aí a nossa vida mudou para sempre. Como todo mundo no mundo, a nossa também mudou. Sim. E já se vão 4 anos que estamos aqui e sem previsão de volta. Nem pensar em voltar, né? A gente pensa, com certeza, porque a gente ama o Brasil, mas hoje a nossa vida é extremamente possível. A gente vive em 2 mundos, então a gente passa um período aqui na Alemanha, outro período no Brasil. A gente é radicado no Rio de Janeiro, acabei, né, me tornando uma brasilioca, graças ao meu marido e à carioquice dele. Eu amo viver no Rio. Então, hoje nós somos uma família brasileira que vive em 2 mundos, né? E aí tá dando super certo, então a gente vai levando. Vai deixando a vida nos levar sem plano. Isso, como diz o Marcinho da Vila. Exatamente, tá dando certo. Que delícia. O que mais te agrada em Berlim? O que mais te instiga? Olha, as cores. Sério. E quando eu digo as cores, eu falo literalmente e eu falo também metaforicamente. Tá. Berlim é uma cidade de muitas cores. Sim. Nas ruas, né? A arte está muito presente, o grafite, a street art, as artes em geral. Não existe um prédio monótono em Berlim, né? É uma cidade efervescente. E quando eu falo as cores no sentido metafórico, eu falo na multiculturalidade presente aqui. São pessoas de mais de 200 países, né? Muitas localizações, muitas línguas no ar, não é? É uma cidade que abraça a sua diferença. Então, acabou que no meio da pandemia eu consegui um trabalho aqui, numa empresa alemã, que é a minha empresa atual,
e onde a minha expertise foi muito bem aceita, né? A minha brasilidade foi muito bem aceita. Eu trabalho também na minha língua, em português, na empresa onde eu trabalho. E isso me deixou assim maravilhada, porque se eu não tivesse tido essa experiência, eu jamais entenderia que a minha diversidade como estrangeira seria importante e lucrativa para uma empresa e para uma cidade que me acolhe, entendeu? Berlim só é muito legal porque Berlim não é povoada somente por alemães. Sim. Berlim tem pessoas do mundo inteiro e isso torna a cidade colorida, cheirosa, com cheiros, perfumes diferentes, temperos, né? Diferentes línguas. A língua que você quiser aprender e praticar aqui, você faz. Eu adoro, eu falo espanhol, italiano, inglês, estou estudando alemão. Próxima língua vai ser francês, e sempre tem alguém com tandem, né, a fim de trocar com você. Eu sou uma pessoa muito aberta ao diferente, eu preciso ter uma vida colorida para poder colocar minha criatividade para fora nos meus textos, né, eu escrevo muito, né, e eu precisava viver numa cidade que me fornecesse histórias, e não tem um dia que eu não saia, que eu não veja um ato, uma fala, um desenho na rua que me acenda a luz da criatividade e me faça escrever algo, né? Então, basicamente, esse é o principal fator que me faz viver nessa cidade que eu gosto muito. E o resto vem também, né, com a proximidade com outros países do mundo, então me permite viajar, a gente adora viajar, então chegou a primavera, o verão, o outono, é o período, então, que a gente sai para viajar. Eu continuo sendo uma trabalhadora remota, né? Então, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, a única coisa que a gente planejou era isso, era ter uma vida com liberdade. E essa liberdade deveria incluir saúde, criatividade e viagens, né? Sim. E Berlim nos permite isso, então é isso que me faz amar essa cidade. Preencher os requisitos. Muito. Olha, Berlim tem todos os tiques. Assim, sabe quando você faz um checklist e você fala, quero isso, tique, quero aquilo, tique, quero aquilo, tique. Até amigos queridos, sabe? Amigos brasileiros, amigos alemães, amigos espanhóis, amigos latinos, amigos africanos de vários países da África, mulheres negras que a gente se reúne para tomar vinho e falar dos nossos cabelos. Tem tudo aqui em Berlim, tudo. Olha, eu não vivo o que eu vivo aqui no meu próprio país. Com certeza, com certeza. Porque tem abertura também, né, Noêmia? Tem a abertura para essa diversidade, né? Com certeza, até porque tem que ter abertura, né? Claro. A diversidade, ela tem que existir em qualquer lugar do mundo, né? A gente não tem que ter permissão para existir. A diversidade, ela existe, está aí, e quem se incomodar com ela, que reveja seus valores, porque nós não vamos sumir da Terra, né? Nós somos pessoas diversas e nós vamos existir. E nós temos o direito de existir aonde quisermos, dadas as oportunidades e possibilidades, óbvio. Eu sei que eu estou aqui porque eu tenho privilégios de ter uma cidadania. Mas tem outros brasileiros que não têm cidadania, vieram, lutaram, estudaram, perseveraram e conseguiram a sua cidadania. Né? Eu fico orgulhosa dos brasileiros que falam alemão perfeito, que estão aqui na luta, são brasileiros de altíssimo nível, brasileiros que não esmorecem, sabe? E o nosso país também, a gente tem que ter essa liberdade de existirmos, de vivermos com a nossa diversidade. Óbvio que eu não estou dizendo que no Brasil eu não tenho isso, eu sou menos feliz. Não, estou dizendo que aqui em Berlim eu tenho mais do que isso, porque Berlim é uma cidade muito mais multicultural do que o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade que eu amo, né? Que também tem gente do mundo inteiro, mas ainda não chega a esse ponto, por causa de mil N fatores, né? Mas Brasília, por exemplo, de onde eu venho, não, Brasília não tem, de jeito nenhum. Tem a diversidade brasileira, né? Porque tem brasileiros de todo mundo, e isso me fascinava, porque eu não sou uma pessoa homogênea, eu sou uma pessoa heterogênea, em todos os aspectos. Eu preciso do diferente, eu preciso
estar no meio de gente de línguas diferentes, de gostos diferentes, de pensamentos diferentes, porque senão eu não evoluo, né? Senão eu vou ser sempre aquela pessoa de um pensamento. Como é que eu escrevo? Como é que eu coloco minha criatividade para fora se eu contar apenas uma história, né? Então, assim, eu precisava encontrar um lugar que me fornecesse essas possibilidades de viajar ao mundo de uma maneira mais barata também, né? Óbvio. Claro. Né? Ir daqui para o Japão é 10 vezes mais barato do que eu ir do Japão para o Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, que me fornecesse essa diversidade. O Brasil me oferece essa diversidade, mas, geograficamente, não me oferece as outras coisas que eu gostaria de viver, que eu estou vivendo atualmente, que é andar pelo mundo, né? Sim. E então, pegando esse gancho aí, nesses teus insights, né, quando sai de casa, quando está passeando em Berlim, você tem aí um livro em andamento, não é isso? Então, na verdade, é um desejo, né? Claro, como toda pessoa que ama escrever, mas eu nunca encarnei a ideia de ser escritora um dia, né? Sim. Então, ingressei para o jornalismo, sabendo que a minha paixão era a escrita, era a comunicação. Mas só agora, né, de um tempo para cá, uns 2 anos para cá, que essa ideia começou a amadurecer, eu comecei a fazer oficinas, e venho fazendo oficinas, e aí eu decidi que chegou a hora de eu abraçar a Noêmia, a escritora, e eu então estou começando, né, com textos, ainda não posso revelar, porque nem eu sei ainda, eu sei que eu sou uma cronista. Está em construção. Exatamente, o meu gênero é a crônica, né? Crônica passando pela prosa também, e é um projeto em construção. Um dia sai, e eu também não me pressiono, eu simplesmente deixo fluir. Deixa fluir, né? Exato. E a escrita está saindo. Está saindo devagarinho, está se revelando. Todos os dias. Está se revelando, lindo. Exatamente. E quando estiver pronta, por favor, me conta que eu quero fazer outra conversa contigo para saber tudo sobre isso. Pode deixar. Tem muita coisa aí para a gente conversar. Beleza, combinadíssimo. Bom, foi maravilhoso conversar, você é uma pessoa incrível, tenho muita gratidão por você ter aceito compartilhar esses momentos, esse momento conosco, né, de contar tanta coisa boa, uma trajetória tão linda, parabéns pela tua cabeça, pela tua forma de pensar, de agir, né, de se relacionar, isso é tão positivo, tem uma energia tão boa quando você fala, que faz tão bem, né, conversar com você, então muita gratidão mesmo. E aí está chegando o final do nosso tempinho aqui. Se você quiser fazer alguma consideração, quiser deixar alguma mensagem, a fala é tua agora. Eu que quero agradecer, Arlete, pela oportunidade de dar voz, né, a mulheres como eu. E a recíproca é verdadeira. Eu encontrei você no Grupo Mulheres do Brasil, né? Sim. E acho a iniciativa fantástica. E estou muito feliz de poder dividir um pouquinho da minha história, da minha trajetória com outras mulheres, e fiquem à vontade, né? Quem quiser entrar em contato comigo para a gente conversar, enfim, fica à vontade, porque nas trocas, né, que a gente se descobre, que a gente se ajuda e a gente abre horizontes, né? Para a gente mesma e para outras pessoas que querem compartilhar a sua história e a sua luz. Eu sou uma jornalista, eu sou uma escritora, né? Então eu preciso de histórias para escrever. Outros projetos também surgiram aí, não é só o livro, não. Tem também aí um podcast em vista. Que bom! Mas ainda estou aqui marinando. Tá bom. Então, vai ser um barato ouvir outras mulheres como eu, que gostam de viver fora da caixinha, né, que têm a oportunidade, a gana, a vontade de viver fora do Brasil, e não ter medo do fracasso, porque, claro que não é só flores, não é? A gente também colhe espinhos, mas tem espinhos, né? E as pétalas é que exalam o perfume. Então, sem dúvida, é bom deixar isso claro também. Mas a gente consegue e a vida se encarrega de fazer o resto para a gente. Sim, vai superando e vai fortalecendo você, né? Também fortalece, as dificuldades te fortalecem. Totalmente, senão, né, seria muito tedioso uma vida só de sucesso, né? Aí você não teria nem parâmetro. Você acha que aquilo é normal e é assim que acontece para todo mundo, e não é.
né? Exatamente, exatamente. Salutar Parabéns, também. trajetória belíssima, muito, muito, muito feliz de estar falando com você e, assim, muito feliz de saber de ouvir uma mulher, né, dizer, olha, eu quis morar na Europa, eu quis fazer diferente, né? Uma decisão muito pessoal e independente de referências, né? Isso muito lindo mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade de te ouvir. Eu que agradeço, o prazer foi meu.